Hoje estamos aqui no nosso 11º episódio do AgiCast, hoje para falar sobre um tema importantíssimo na área de empreendedorismo. Vamos falar sobre liderança, especialmente hoje, liderança feminina. Hoje estamos aqui com a Lia Soares, a principal líder do grupo Feito por Elas, para falar sobre esse importante tema na área de empreendedorismo. Por favor, Lia. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar sobre liderança, falar sobre o Feito por Elas, que é um dos grupos hoje que já tem uma trajetória, já deixou uma história marcada em São Luís. Então é sempre muito bom a gente ter esse canal de abertura onde a gente possa falar um pouco das nossas dores, a gente possa falar sobre aquilo que a gente sente e, claro, fazer sempre aquele barulho muito positivo. Lia, primeiro eu não sabia, mas o Feito por Elas não foi você que fundou, foi outra pessoa. Exatamente. Ele tem tanto a sua cara que a gente imaginou que fosse você. Me conta essa história, como é que você assumiu esse movimento? Pois é, a gente passou por um rebrand também, que é a Priscila Santos, que faz todas as nossas artes visuais. E quando eu comecei, não era essa a identidade visual. E aí começou com a Daniele Barros, que é uma mulher extraordinária, que inclusive tem um blog também, Mames, hoje, mas a Dani começou na casa dela, assim, de uma forma bem descontraída, ela me chamou, e aí a gente começou a conversar, ela disse, amiga, eu tenho na cabeça, em mente, um grupo já tem um nome, e eu quero fazer no WhatsApp, e ela começou a dizer, falou assim, amiga, mas tu poderia fazer assim, assim, assado, e aí a gente começou a desenrolar, e naquela tarde nasceu o Feito por Elas. E aí, depois de 2 anos, ela disse assim, Lia, eu quero te contar uma coisa. Eu falei assim, oi, amiga. Ela falou assim, eu vou sair do Feito por Elas, e aí ele vai ficar com você como liderança, porque ele simplesmente é a sua cara. Olha e assim, só. Estamos até hoje. Nesse momento, o movimento ele tinha mais ou menos quantas pessoas envolvidas? Ele tinha umas 25 mulheres, mais ou menos. E hoje? E 476. Multiplicou por 10 o que recebeu lá atrás, né? Pois é, a gente foi de uma forma muito despretensiosa. E hoje, graças a Deus, o Feito por Elas tem um espaço que, se você me perguntasse, Lia, olhando para trás, você imaginaria que a gente chegaria nesse lugar? Não. Eu acho que no máximo uns 2, 3 anos depois, eu acho que ia acabar. E na verdade, eu acho que todo dia, quem é líder vai entender isso. Todo dia a gente pensa em acabar com o grupo. Todo dia a gente pensa, porque existem muitos fatores que são muito difíceis para a gente poder levar um grupo, um movimento, ainda mais muita mulher reunida, muita mulher com pensamentos, né, diferentes. Isso faz parte do nosso processo de evolução, mas todo dia eu penso. Mas aí sempre tem, eu acho que quando a gente tem um propósito muito assertivo, acaba que a gente deixa um pouquinho para trás tudo aquilo que nos deixa um pouco desmotivadas e faz acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso. E principalmente aliar esses interesses mais diversos. Imagino que cada mulher ali levanta uma bandeira diferente, pensa diferente. Me falaste também que tem movimentos em outras cidades, que o Feito por Elas também está procurando interagir de alguma forma. Imagino que em outras cidades são outros interesses também. Como é que faz para conciliar isso tudo? Olha, eu acho que o que é muito interessante quando nós encontramos pessoas que têm o mesmo propósito, a gente acaba se conectando. E assim foi. Hoje eu sou madrinha do Papo de Mulher, que é um grupo que faz muito sucesso e faz muito barulho positivo lá em Viana. Inclusive, já eu vou falar para você do nosso evento que vai acontecer dia 5 de julho, lá em Viana, com o grupo Papo de Mulher, da Tássia e da Keke. Eu conheci, na verdade, elas vieram para um evento do Feito por Elas. E aí a Tássia falou, Lia, eu quero fazer exatamente isso lá na minha cidade. E assim começou o papo, e eu sou primeira madrinha do grupo. E já o MEP, que é de Penalva, eu trabalhei 8 anos em Penalva. E aí comecei a dar palestras, comecei a me conectar com essas mulheres. E aí comecei a trazer mais uma percepção de valor, porque de fato as mulheres no interior, elas estão fazendo muita diferença. E a gente precisa olhar com um olhar mais minucioso para essas mulheres. Porque mulheres que lideram já é difícil. Imagine numa cidade pequena, onde tem pouco apoio, onde às vezes não há uma capacitação de fato, né, para aquelas mulheres. Mas hoje a gente vê que as coisas mudaram. Hoje o Sebrae está aí para apoiar. Hoje existem muitas capacitações de palestrantes que vão, né, e fazem esse intercâmbio, vamos dizer assim, esse collab. E eu acho que é muito interessante quando a mulher se capacita. Eu sempre falo isso, conhecimento é poder, que é uma arma muito poderosa. E quando ela tem essa arma a seu favor, ela consegue desenvolver a sua liderança com excelência, sem dúvida nenhuma. Ainda existe dentro das empresas a dificuldade de subir as mulheres no cargo de liderança. A gente vê os números, ainda é pouco ainda. Uhum.
qual é a sugestão que você daria para essas mulheres se posicionarem frente às empresas, alcançarem o cargo de CEO, alcançarem os cargos maiores? Porque você se posiciona super bem, né? Obrigada. Como é que você levaria essa mensagem para as demais? Eu acho que a gente tem que ter muita clareza daquilo que a gente quer. Quando você tem clareza, você consegue ter uma percepção de valor. E aí você consegue, de uma forma muito simples, se posicionar de uma forma assertiva. Se você não se comunica de uma forma posicionada, você nunca vai colocar os seus valores e os seus pilares naquilo que você está desenvolvendo. E outra coisa que é interessante, você fazer aquilo que você ama. Se você não fizer aquilo que você ama, não vai dar certo. Nem pelo fator financeiro, ou talvez por uma questão momentânea, ou até mesmo por uma questão de status. Não, você precisa ter algo muito assertivo e fazer aquilo com amor, com entrega. Eu acho que esses grupos que vão estar conosco são justamente isso. É por isso que a gente pensa em reconhecer. A gente precisa reconhecer mulheres que fazem a diferença. Lá na sua cidade, lá no seu trabalho, liderando no seu trabalho, mas trazendo sempre de uma forma muito clara aquilo que elas acham que de fato pode fazer a diferença e transformar a vida de outras pessoas. Acredita que, não sei se culturalmente a mulher ter a voz cerceada tem trazido essa dificuldade para hoje elas se posicionarem mais, ou não? É o mesmo movimento natural, ela tem que se ver, tem que se observar, como é que ela pode se refletir dentro da instituição, como é que ela poderia se firmar no contexto de hoje. Primeiro, hoje está melhor do que ontem, como é que você verifica essa evolução? Com certeza as coisas mudaram. Hoje a gente tem um pouquinho mais de espaço, não como sim. nós gostaríamos que fosse, mas nós já temos. Mas eu acredito assim, hoje a mulher ela tem uma percepção muito diferenciada de antigamente. Perfeito. Né? Antigamente a mulher, a gente tinha essa visão. A mulher era criada para casar, ter filhos, né? Era um outro contexto. E hoje não, hoje a gente observa que as mulheres, elas têm filhos mais tarde, né? Verdade. Então isso é muito interessante, porque elas acabam vivendo os sonhos dela. Porque às vezes, se a gente for conversar, eu também sou mentora para mulheres, e o que eu observo? Muitas mulheres deixaram seus sonhos para trás, porque a sociedade, naquela época, tinha uma imposição de que ela precisava casar, né? Então ela deixava um pouco dos sonhos dela para viver esse sonho que por vezes, ela se deixava levar por uma imposição da sociedade. Hoje não, hoje as mulheres se posicionam melhor, hoje as mulheres esperam, elas têm uma percepção muito diferente de antigamente. As coisas mudaram, graças a Deus, né? Sim. Então, assim, dá para você viver de uma forma mais assertiva dentro daquilo que você quer, porque as coisas mudam. E quando tudo muda, fica mais fácil você ter a visão daquilo que você quer. E aí elas começam a se posicionar de uma forma tão assertiva que quando elas vêm, elas já estão realizando seus sonhos, trabalhando as suas metas e conseguindo conciliar de uma forma mais saudável tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. Maravilha. E dentro da mentoria que você executa, qual é o maior desafio que você observa com frequência entre as mulheres? Com certeza bloqueios e trauma. Eu vejo assim, quando eu faço um convite para a gente voltar na infância, é muito complicado, é muito doloroso para algumas mulheres voltar na sua infância. Até estava conversando com vocês nos bastidores, que tem uma frase da Viviane Martinello, que ela fala sobre isso. Mulheres feridas levantam bandeiras, mulheres curadas levantam outras mulheres. Eu acredito muito nisso, porque existem feridas, tanto em mim quanto em você, todo mundo tem traumas, todo mundo tem bloqueios, não tem problema nenhum. O problema é você não querer curar esse trauma, não querer sair dessa situação. E aí existem muitas mulheres que têm feridas abertas, existem muitas mulheres que têm feridas fétidas, existem muitas mulheres que não querem reconhecer que têm feridas. Isso é um problema. Porque por mais que ela faça a melhor mentoria com o melhor mentor, se ela não voltar nessa infância e tiver o desejo ardente de querer uma mudança e querer ser curada, certamente ela não vai desenvolver o seu negócio com excelência. E às vezes eu costumo muito dizer isso, que não é o seu produto, não é o seu serviço. É você que precisa de uma mudança. E como é que é feito esse retorno, esse passado? Imagina esse bloqueio, como é que é possível trabalhar isso? Porque deve ser muito doído, realmente, você revisitar uma ferida de infância. Isso. Como é que você consegue trabalhar esse desafio? Geralmente, quando eu faço as minhas mentorias, eu sempre tenho uma conversa antes, individual, porque as mentorias, né, são no grupo, são as aulas que a gente tem, né, de temas com temas diferentes, então eu sempre tenho uma conversa de uma forma individual, antes da gente iniciar o nosso curso de fato, o nosso workshop. E aí, o que a gente observa? Nessa conversa, graças a Deus, as pessoas dizem assim, eu tenho muita confiança em você.
E isso é muito bom, isso é algo que é muito favorável, né, para ambas as É uma partes. característica de um líder, né? Exato. Transmitir confiança. Exatamente. E aí, nessas conversas, eu vou descobrindo coisas, né, situações muito fortes, que geraram ali um trauma muito profundo. Talvez que ela mesma não se perceba naquele momento, né? Isso, exatamente. Aí nas perguntas tu começa a perceber que tem algo mais ali. Perfeito, exato. E às vezes eu não vou no começo. Às vezes elas não me falam no começo, mas depois no desenrolar. Aí às vezes no final ali eu quero te falar uma coisa, aconteceu isso. Agora eu entendo por que eu sou tão bloqueada, por que eu tenho vergonha de aparecer nos stories, por que eu não consigo me comunicar com o meu público, por que eu... Muito louco isso. Tem empreendedora que diz assim, Lia, eu sou empreendedora, mas eu não sei vender. Eu não sei cobrar, eu tenho vergonha, eu tenho medo. O que está por trás? E aí, exatamente. E aí a gente vai investigar de onde está esse medo, de onde vem essa vergonha, sabe? Então é muito interessante. Eu acho que todo mundo precisa passar por isso. Essa questão do autoconhecimento, de você buscar de fato quem você é. Eu acho que essa questão da identidade, eu como uma mulher cristã, eu acho que se você não resgata a sua real identidade de filha ou de filho, dificilmente você vai conseguir desenvolver algo na sua vida com excelência. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre. Se você não entende que existem feridas e bloqueios e traumas que você precisa identificar, às vezes são coisinhas mínimas, às vezes até a tua comunicação. Porque hoje as pessoas falam assim, Lia, tu te comunica muito bem, tu fala muito bem, mas nem sempre foi assim, Tudo é treino, né? Tudo é treino, estudo. Exatamente. Mas eu fui buscar de onde vinha essa vergonha, né? Eu tive que fazer essa percepção em mim mesma. E tão interessante quando você chega nessa fase, porque você vê que você não é mais lagarta, você é borboleta. E uma vez borboleta, nunca mais lagarta. Olha assim. E isso é maravilhoso quando você entende que você precisa voar, mas para você voar, você precisa desapegar da sua figura antiga. E até isso é um processo, sabe, Tiago? Quando a gente começa a enxergar a nossa percepção de valor, a nossa identidade, não é qualquer relacionamento que a gente aceita. Não é qualquer parceria que a gente aceita. Eu costumo muito dizer assim, eu gosto muito de sentar em mesas, mas hoje eu sento em mesas que eu sei que são assertivas para a minha vida. Se eu sento naquela mesa e eu vejo que aquela mesa não tem nada a ver com os meus propósitos, aquelas pessoas não têm os mesmos valores que o meu, eu tenho que ter a convicção de que eu preciso me retirar dessa mesa. Sim. E aí de onde vem... Saber desapegar também. Exato. E aí a gente precisa ter essa coragem. Com licença, tô saindo. Porque realmente não vai dar em nada. Existem parcerias, existem conexões que você não vai obter resultados também se você não tiver uma mentalidade renovada. Você precisa mudar. E onde é que eu consigo essa mentalidade renovada? A Bíblia já diz isso lá em Romanos, capítulo 12, versículo 9 em diante, se eu não me engano, que diz assim que a gente precisa renovar a nossa mente. Então, assim, o passado, ele não é um lugar para você permanecer, ele é um lugar para você aprender. Então, você começa a enxergar que existem pessoas que têm uma percepção diferente, que têm um naipe diferente. Se você vê que combina com seus valores, seus pilares, é ali que você tem que ficar. Mudando o seu comportamento, o seu ambiente, as pessoas que você anda, começa a ler. Eu costumo dizer isso, eu tenho uma empreendedora lá de Penalva, que é a Cleudi, que é do grupo MEP. E aí eu encontrei ela num evento em Viana e ela começou a conversar, falou assim, nossa, como essa fala tá mais assertiva, mais posicionada e tal. E ela disse, Lia, eu comecei a olhar para você. E eu comecei a observar. Ela sempre faz uns comentários assim lindos assim para mim, a Cleudi. E quanto ela mudou. Porque ela começou a ter uma percepção de que ela precisava mudar muitas coisas. E quando uma mulher, ela tem dificuldade, Tiago, em... não preciso disso não. Isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já participei. Eu vejo isso muito como orgulho. Sabe? Aqui eu vou dizer que não tá só com as mulheres, não. O homem também é terrível com orgulho. Nossa. Pois é. E a Bíblia vem dizer que o orgulho procede à queda, né? E realmente, quando você é muito orgulhoso, quando você acha que você já sabe tudo, como você já aprendeu, aí quando você começa a sentar em mesas diferentes, você sempre vai observar que tem algo novo para você aprender. Inclusive, encontrei minha prima me devolveu um livro que eu nem lembrava mais, estava com ela, do Max Lucado. E quando eu li aquele livro, eu comecei a olhar as páginas e as coisas que eu escrevi, eu falei assim, nossa, como eu mudei. Como a minha percepção, sabe? A minha percepção mudou, como eu vejo isso aqui de uma forma diferente. Isso é maravilhoso porque você observa o quanto você evoluiu.
E outra coisa que é interessante é quando eu vou dar palestras. Todas as vezes que eu vou dar a minha palestra, por mais que seja o mesmo tema, nunca é da mesma forma a abordagem. E aí quando eu vou olhar, eu falo assim, meu Deus, no dia que eu tava com a cabeça que eu escrevi isso, né? Então assim, a gente observa que a gente vai mudando, as coisas vão mudando. E quando a gente muda, não tem como as coisas ao redor não mudarem. Né? E isso significa evolução, a gente está evoluindo. E a gente passa por esse processo de evolução. E é tão maravilhoso passar por um processo que a gente diz assim, eu não me reconheço mais como eu era antigamente e nem quero mais ser como eu era. Eu quero ser uma nova mulher. É a história do homem e o rio, né? O homem não cruza o mesmo rio nunca, porque ele não Isso. vai ser nem o mesmo rio, porque a água vai passar, e também não vai ser o mesmo homem. Isso. O contexto e a mulher o tempo todo se adequando a novos contextos, né? A gente tem um cenário na associação, a gente teve uma presidente, muito excelente presidente, e em seguida entrou um presidente, né? Sim. E nessa diretoria, quando ele chamou para compor a diretoria, só apareceu homem. Todo mundo ficou olhando. Sabe aquela... Sim, você olha e fica... espanto, tem uma coisa né? estranha. O contexto já não permite mais, assim, você ter um ambiente de diretoria Sim. que não tem uma liderança feminina. Porque a liderança feminina, ela é muito... Ela agrega e compõe muitas coisas. Sim. E aí, na hora que ele olhou para aqueles olhares, assim, olhando para aquele grupo que só tinha homem, ele no outro dia já trouxe uma mulher. Oh. E assim, pouco tempo depois, as mulheres já são a maior parte da diretoria que os homens. É porque o contexto já diz isso, né? A gente está passando por mudanças que as mulheres estão se posicionando. E aí, como a sociedade está pedindo a presença das mulheres, as mulheres estão trabalhando esses bloqueios para ocupar os espaços que o contexto está chamando, né? É verdade. Então, a gente tá vivendo hoje um momento em que se exige mais que as mulheres subam e exige mais que elas se preparem para isso. E aí precisa trabalhar a cultura de antigamente, os bloqueios, aquilo que elas sofreram no passado, na infância principalmente, para dizer, naquele momento, no momento da sua mãe, da sua avó, de fato era assim, mas hoje é outro formato. E você tem uma abertura grande hoje. Se posicione hoje, porque hoje o contexto lhe permite estar aqui. Isso, perfeito. É bem isso mesmo, Thiago. Porque assim, a gente está conversando de traumas, de bloqueios, né? E assim, a gente observa que quanto mais você falar sobre isso, não é você focar a sua energia, é você externar, é colocar para fora. Dá até um alívio, né? Quando você tem essa facilidade. Porque quando você fala sobre... Eu falo com toda facilidade isso, porque quando você consegue falar dessa forma, significa que de fato você foi curado. Sim. Porque quando às vezes eu converso com alguma mulher, ela fala assim, Lia, só de falar já fica assim, sabe? Eu não consigo, amiga. Eu falo assim, amiga, isso é um processo, tá tudo bem. Se você não quiser falar... Ontem mesmo eu tive um relato de uma mulher, ela falou assim, nem meu esposo sabia que aconteceu isso. Eu falei assim, nossa, e o que você pensa em fazer? Ela disse assim, não, hoje conversando aqui contigo, eu acho que eu preciso externar isso mais. Pronto, é perfeito, é isso. Ou a gente começa a externar as nossas ações, aquilo que a gente viveu, mas claro, no seu tempo, no seu processo, porque cada um se respeitando e entendendo que você não é culpada, que existem coisas que fugiram do controle, mas que não fugiram do controle de Deus, nada foge do controle de Deus. E quando você tem essa percepção, você começa a entender que muitas coisas vão fazer com que você amadureça, cresça e se torne a mulher extraordinária que Deus chamou para ser. Olha só que maravilha. Assim, na verdade, ninguém, se você observar, olha só, a pérola, para ela se transformar numa pérola, ela passa por um processo de dor, né? Até ela se transformar naquilo que de fato ela é. É tipo o grão do café. O grão do café ele também passa por um processo para depois chegar a ser o café de fato saboroso, enfim, então a gente passa por muitos processos, e nem sempre esse processo, ele é bom, ele é agradável, ele é doloroso, porque ali a gente está sendo formado, muitas coisas em nós estão sendo formadas, e isso é importante para que a gente possa crescer, amadurecer. Muitas vezes acaba que a empresa procura uma liderança feminina porque a liderança feminina é muito mais resiliente, já passou por muito mais coisas. Aí traz um homem para liderar, na primeira situação, na primeira gripe já não dá conta do problema que vai surgir. E a mulher não, a mulher persiste, a mulher continua porque ela já passou por muita coisa. Claro. E sabe o que eu acho interessante também? Por exemplo, quando você vai para um lugar, você vai para um evento, aí lá você tem uma experiência extraordinária, você vê assim detalhes, nossa, passou uma mulher por aqui.
né? A mulher é muito... Geralmente as mulheres são assim, a maioria das mulheres percebe são que assim. tem um toque feminino ali, Exato, a gente tem esse dom, né? De fazer com que tenha algo assim que remeta muito. Nossa, uma mulher teve um cuidado. É tão maravilhoso a gente chegar no lugar que como eu cheguei aqui, né? É um café, é um chá, é um café, é o quadro lá na frente de olha que interessante. Então tem um toque feminino. A mulher, ela tem esse dom de trazer um diferencial. Aonde ela chega, a mulher sempre tem um diferencial. E isso é bacana. E entender que nós não somos rivais. Não, muito como eu te falei no começo, a gente estava conversando, né, antes. Falei assim, eu quero fazer um evento para os homens, eu quero conhecer quem é o seu esposo, o seu companheiro, porque eu quero que ele entenda que você está aqui no Feito por Elas, porque você quer ser uma mulher que transforma outras vidas através do seu produto, do seu serviço, mas ele é muito importante na sua vida também. É você saber que quando você vive um casamento, você vive ali uma aliança. E essa aliança, bem fortalecida, ela vai fazer com que você cresça com excelência. É maravilhoso. A gente quer os homens cada vez mais próximos, não os homens distantes. Na verdade, dentro da AGE, a gente fala lá que os homens têm que aprender muito com as mulheres, porque os movimentos femininos são muito mais atuantes, eles se encontram muito mais, eles são muito mais organizados que os dos homens. A gente tem... ano passado, a gente teve um evento, a gente reservou uma sala de cinema. Foi. Aí trouxe 8 empreendedoras para as mulheres ensinarem para os homens sobre empreendedorismo. A gente botou lá na sala de cinema, trouxe... Olha que experiência, né? Legal. Colocou no cinema para as mulheres. E aí, como é que foi? Foi maravilhoso, todo mundo elogiou e é organizado pelas mulheres, é lógico, sim, né? Sim, todo centrado nas mulheres, porque elas têm realmente esse cuidado de verificar como é que vai ser o local. Sim, decoração, os detalhes, é muito e o principal, e assim, o que mais me chama a atenção é, não desiste fácil. Não. A mulher não desiste fácil. Ela passa o primeiro desafio, procura ver o que é, procura superar. O homem tem mais melindre, o homem mais... Pensa muito de tomar uma decisão. Pensa e... não sei, agora fica mais inseguro. A mulher não. A mulher mesmo mais que não dê resistente. certo, ela quer ter essa percepção, mas eu tentei. Eu fui lá, eu fiz, não deu certo, ok. Pra cima, vou fazer outra coisa. Quais são as habilidades acessórias, as soft skills que você considera essencial para a liderança? E se tem alguma que a mulher precisa ter a mais que o homem? Eu não penso dessa forma, que a mulher tem que ter mais... São as mesmas, né? Exato. Porque assim, a gente não... É sempre isso, a gente não quer competir. Mas por muitas coisas que foram acontecendo, essa visão foi um pouco distorcida. E a gente entende que para liderar, é como a gente estava conversando, você primeiro tem que liderar, você precisa liderar com amor. Jogar amor naquilo que você está fazendo. Porque se você não colocar amor, daqui a pouco você desiste. Qualquer barreira você desiste. Não, isso aqui eu não quero mais, eu vou fazer outra coisa. Eu posso até fazer até o final, porém eu não vou dar continuidade. Então você precisa ter muito amor naquilo que você faz. Porque durante o processo as ideias vão surgir, as parcerias vão chegar, você vai começar a se posicionar de uma forma assertiva e as coisas vão começar a acontecer. Mas, como eu tô falando para você, eu falei assim, a gente estava conversando nos bastidores, a gente quer que os homens cada vez mais estejam próximos a nós, porque a gente entende que juntos nós somos mais fortes. Imagina, se nós somos fortes com as mulheres, imagina com os homens. Imbatíveis. Homem tem muito que aprender. E quais são falando em aprender, quais são as habilidades que, para você se tornar uma liderança, você tem que estudar isso aqui é importante para você. A gente falou ainda há pouco sobre... eu não me comunicava, eu procurei estudar mais sobre comunicação, sobre oratório, o que é essencial para desenvolver. Apesar que liderança é algo que a gente não ganha, a gente conquista, né? A liderança, a gente pode ter pessoas tímidas que são líderes, elas influenciam um grupo de pessoas, mesmo sem ter receber aquele encargo oficialmente, né? Ela influencia uma coletividade pelo seu posicionamento, mas o que é importante ter uma liderança para ela cultivar, trabalhar um movimento? Eu acho assim, que sempre está... Tem uma frase da Isabela Lapa que eu também amo muito, que ela diz assim, sucesso é movimento. Eu acho que você precisa sempre estar em movimento. Estar em eventos, buscar sempre conhecimento. Fiz muitos cursos, muitas capacitações pela Febracis, que eu acho que é muito importante. Você estar preparada e ter ferramentas a seu favor para que você possa desenvolver a sua liderança com excelência. Imagina, mais de 400 mulheres. Imagina essas mulheres com TPM, tudo dentro de um grupo. Tem o campeonato de vôlei, campeonato de esportes, as mulheres, o técnico ele organiza para as mulheres estarem na TPM nas finais, porque elas vão com mais força para ganhar. Imagina essa força dentro do grupo no WhatsApp. Aí eu não sei como é que funciona.
A gente tem que estar muito conectado com essas mulheres para que a gente tenha a percepção, opa, aí chama no privado, conversa um pouquinho. Às vezes, numa simples conversa, lá no privado eu consigo resolver. Eu nunca resolvo uma situação dentro do grupo do WhatsApp. Eu chamo as mulheres envolvidas e converso no privado. Vamos conversar aqui, né, de forma sempre individual. Acho que o líder, ele nunca vai corrigir no grupo. Eu chamo a atenção quando elas fogem da regra. A gente tem umas regras dentro do Feito por Elas para que você possa participar. Mas quando acontecem situações assim, eu chamo no privado, o que está acontecendo? Falo, vamos conversar. Aí se ela não responde, eu ligo. Uma coisa que é tão diferente, né? Hoje eu ligar para alguém, a gente manda mensagem, manda um áudio, mas eu ligo. Porque às vezes a voz daquela empreendedora vai me dizer como ela está. Sim, às vezes perfeito. ela me diz como ela está, mas não, a voz ela está dizendo de um jeito, mas eu sei que ela não está passando por aquilo. Então eu tento de todas as formas fazer com que essa mulher, mais uma vez, tenha segurança em mim. Então só o fato, por exemplo, de eu ligar para ela, poxa, Lia, me ligou. Outro dia aconteceu uma coisa bem engraçada. A Márcia, das Óticas Márcia, que faz parte do Feito por Elas, é minha amiga, empreendedora, também palestrante, ela disse assim, olha ali, a fulana quer entrar no grupo porque ela é muito tua fã. Aí eu disse assim, mas deixa ela falar comigo. Aí eu deixa eu conhecer ela. Aí quando eu conversei com ela, ela disse, Lia, sou eu, a minha mãe, a minha tia, a minha prima. Eu disse, nossa, vocês já me conhecem. Você tá numa zona de influência grande já, né? E achei tão lindo. Eu encontrei elas agora no evento também da Márcia, lá em Passo do Lumiar. Só que minha mãe falou assim, nossa, que às vezes eu conheço a empreendedora pela identidade visual dela. Mas nos eventos é que eu vejo cara a cara. Sim. Ela disse, eu tô em todo evento que tu tá, eu tô. Eu falei assim, realmente... Mas eu não sabia, eu fico super feliz. Então, o líder, ele tem o poder de influenciar muito. Sim, e isso é maravilhoso. Por exemplo, hoje eu estou cheia de parceiras aqui. Eu tenho muita facilidade para fazer parcerias, como eu falei para vocês. Então, agradeço muito as minhas parceiras que confiam em mim, confiam naquilo que eu me coloco a fazer. Porque a gente acaba usando a nossa imagem, né? E essa imagem fica atrelada àquele produto ou àquele serviço. Eu fico muito feliz quando a gente tem esses tipos de feedback, sabe? Sim. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, não, Lia, não é feedback, é love back. Love back. Já dá uma amenizada. Dá uma amenizada. Eu achei muito interessante tu falaste que o grupo ele tem regras. Tem regras. E aí teve uma situação que alguma das empreendedoras desrespeitou a regra. Você poderia ser ali aquela... Não é nem líder, é um chefe mesmo, dizer assim, ó, a regra é essa, se você não respeitar, você sai. Aí não, trabalha com empatia, deixa eu ouvir a voz dela, deixa eu entender em que contexto que ela tá. Isso. E isso talvez seja uma das características que o líder tem que desenvolver, né? Sim, trabalhar a empatia. Isso, e sabe o que também, Tiago? Escuta ativa. Às vezes a empreendedora, a gente ouve muito isso, empreender é muito solitário. Sabe? Sim. Empreender é muito solitário. E nem todas as pessoas elas estão acostumadas com a solidão ou com a solitude. Então, quando você chega no grupo que você não conhece, ninguém imagina. Todo mundo vendendo produtos e serviços ou semelhantes ao seu, iguais ao seu, ou diferente, você não conhece ninguém. Então, você já imagina nos eventos. Né? Eu tenho feito até eventos menores, mas nos eventos maiores do Feito por Elas são quase 200 mulheres. Então, imagina você chegar num ambiente que você não conhece. Mas quando você começa a conversar comigo, Lita vai estar lá? Claro, vou estar lá. E quando eu começo a escutar ela começa também a desabafar, esse processo de escuta ativa é muito importante. Porque ela diz assim, eu vou. Porque a Lia me deixou tão tranquila que eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou fazer grandes amizades, vou fazer grandes negócios. E de fato acontece. Olha só. Isso é maravilhoso, imagina. Eu costumo muito dizer isso. Quando eu vou para o interior, tenho parcerias, às vezes ela diz assim, nossa, Lia, depois que você divulgou, a gente, sem ir lá na cidade, mas a gente conseguiu alguns clientes por causa da tua influência. Então, isso é tão bacana, sabe? Quando as pessoas, elas confiam no nosso trabalho, quando elas sabem que a gente realmente trabalha de forma íntegra. Mas já aconteceu muitas coisas assim, no Feito por Elas, que a gente tem uma advogada também, voluntária, que é a Mariana Rabelo, que é a nossa advogada, que a gente já passou por algumas coisas usando o nosso nome. Então, assim, tem as coisas boas, mas também tem as coisas que não são tão boas. Sim. Mas, assim, o líder tira de letra. Não, e assim, tu falaste muito da questão do propósito, né? Que é aquela questão, por que eu vou me levantar hoje para encarar um grupo de 400 mulheres? Possivelmente algumas delas estão de TPM hoje. Sim, o dia não vai ser tão agradável, tão fácil, então, mas... É muito ligado à questão do propósito que tu falaste, né? Sim, com certeza. E falando em propósito também, algo te chamou também que foi a liderança política, né? Você agora teve essa formiguinha ali, que te chamou ano passado. Como é que foi isso?
Pois é assim, a gente tem sempre parcerias, né? E aí, quando a gente fez o evento de 6 anos do Feito por Elas, que foi no passado, que foi muito bonito, e a gente precisava de patrocinadores, porque era um evento muito grande. E aí, a gente trouxe alguns patrocinadores políticos que vieram somar força conosco. E aí, foi assim que começou esse meu processo, né, de trabalhar com pessoas que realmente têm uma influência e valores muito parecidos com os meus, e que também tem propostas semelhantes aos meus. Então, Sim. a gente sempre faz essas parcerias porque a gente acredita que juntos somos mais fortes. E quando a gente se fortalece com pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que têm os mesmos valores, as coisas ficam mais fáceis. Isso aí não tenha dúvida. E como é que foi essa adaptação? Imagino que tenha sido um novo contexto, são pessoas diferentes, até porque... Meu horário mudou o muito, horário, né? E assim, imagino que lidar com a empreendedora deve ser diferente de lidar com políticos, com o meio político. Imagino que seja diferente a tratativa, né? Como é que foi essa adaptação? Como é que tem sido? Não foi tão diferente, porque assim, o meu público, mesmo no novo trabalho, ele continua sendo com mulheres, mas aí sim. sendo numa condição muito vulnerável, né? Então acaba que não foi tão diferente. Diferente foi só apenas a condição. Elas estão Sim. numa situação mais vulnerável, diferente do Feito por Elas. Na Feito por Elas eu tenho mulheres não nessa condição, porém em situações que às vezes também são desafiadoras. Mas são com mulheres. E eu tenho muita facilidade para conversar. Eu até falei isso assim, eu faço muita facilidade. Já deu para perceber que conversar não é problema. Não é problema. Eu fico aqui até o evento do Feito, agora, dia 5 de julho. Então, assim, eu tenho muita facilidade, assim. Então, eu não encontrei. Acho que, na verdade, quem teve que mudar fui eu mesma. Sim. O meu olhar, a minha percepção, porque talvez por não ter passado por nenhuma situação de violência, então talvez é difícil você se colocar na dor do outro. Por que eu me conecto muito mais rápido com mulheres empreendedoras? Porque eu conheço a dor de quem empreende. Sim. Né? Já passou por isso em algum momento? Exato, assim, minha mãe era empreendedora, né, hoje ela não é mais, mas assim, a minha vida a gente tinha comércios, né, então assim, eu sempre empreendi de alguma forma, então isso para mim era muito natural, falar de uma dor de quem empreende é muito natural para mim, mas nessa outra condição mais vulnerável, não, porque eu não passei por essa, então é um processo, aí entra novamente a questão da escuta, né, só que essa escuta, ela precisa ser mais minuciosa. Nessa escuta, de fato, eu mais escuto do que falo. Porque quem nos procura precisa de ajuda. Então, eu preciso ter esse olhar, essa visão e esse ouvido mais, vamos dizer assim, mais refinado para poder dar a essa assistência. É bem diferente em relação com as mulheres do Feito por Elas. Para ter uma avaliação, tu precisou se identificar com quantas pessoas? É um volume grande, imagino, né? Tem que ser uma coisa bem cuidadosa para falar sobre determinado assunto. Como é que é diferente, imagino. Imagino que até a abordagem deve ser diferente. É bem diferente essa abordagem, mas é uma abordagem que, como eu estou te falando, porque quando a mulher nos procura, ela já está numa condição bem delicada. Então, Entendi. eu mais escuto do que eu falo, né? E quando eu falo, o meu falar é mais direcionado para a solução daquele problema. Sim. Porque por vezes ela chega de uma forma tão abalada que ela já chega derramando a situação para mim. Então eu preciso ser muito ágil, porque ela precisa de ajuda. Então eu não posso, por exemplo, a gente está conversando aqui, isso jamais aconteceria numa situação lá no meu trabalho. Sim. Eu teria que ser muito rápida, muito focada naquilo que ela está dizendo que ela está passando. Então, é um processo bem diferente em relação à comunicação. O empreendedor ele vai buscar mais saber como é que se influencia, como é que busca mercado, como é que vende, como é que cuida das finanças. Ele Precificação, tá ali. Próximo evento, network, vai ter isso, vai ter aquilo, quais são os temas. É mais leve, né? Sim. Porque assim, os eventos do Feito por Elas... Apesar que tem muito empreendedor que reclama pra caramba também, né? Deve ter muita lamúria também no grupo, não tem? Tem. Reclamando que não tem gente, que não tá vendendo, que tá é ruim. Sempre tem, sempre. Mas eu acho assim que quando a empreendedora ela tem uma percepção de que quanto mais ela murmura, menos ela evolui, aí ela começa a entender que se ela começar a olhar que existe valor no que ela vende, as coisas mudam. E é por isso que a gente estava conversando aqui e eu acho que é interessante isso, a gente buscar autoconhecimento. Eu sempre falo isso nas minhas mentorias. Não é o seu produto, não é o seu serviço que não é bom, é você que precisa ser mudada. E quando ela recebe isso, ela fala assim, meu Deus, então a gente precisa fazer algumas mudanças. Tratamento de choque. Exatamente. Porque às vezes ela acha que ela precisa mudar meu posicionamento. Sim, a gente precisa fazer esses ajustes, eles são muito necessários.
Todo mundo passa por esse processo. Mas quando a gente... Lembra que eu falei para você que quando eu lanço as minhas mentorias, meus workshops, eu sempre procuro ter uma conversa antes. E ali naquela conversa eu começo a ver quais são as mudanças que ela precisa ter, sabe? E são às vezes coisas mínimas, que às vezes ela não dá atenção, e é por isso que é sempre bom você ter um mentor, é sempre bom você ter alguém que te acompanhe nesse processo, porque às vezes a visão que você tem não é a visão que ele tem. E essa visão diferenciada faz com que o seu negócio, ele comece a deslanchar. Eu sempre digo assim, gente, coloque o óculos do cliente, o óculos da mudança, porque se você começa a observar por essa visão, você começa a ter uma percepção diferente do seu negócio, porque veja bem, digamos, eu tenho muitas empreendedoras que são, deixa eu ver, o maior lá no Feito por Elas são de personalizados. Então, se você faz personalizados, eu te pergunto, o que você tem de diferente? A minha loja, ela tem ar-condicionado, meu atendimento é muito bom. Não, isso não é diferente, isso é que você... Isso é que nem o funcionário que vai fazer entrevista e fala assim, é porque eu sou ético. Como se alguém fosse contratar alguém que não é ético. É isso que eu pensei. Eu falei assim, gente, não, isso é o básico que você pode proporcionar ao teu cliente. Você precisa, tem a Aline, que ela tem uns produtos, tem várias maravilhosas, só citei aqui a Aline porque me veio logo aqui a memória. Mas também, esses dias eu também fiz com a Rai, também da Good Time. Nossa, super diferenciado os produtos dela. E a Aline da Paixão e Arte, eu falei assim, nossa, que personalizado diferente. Eu nunca tinha visto um personalizado como esse. E aí, então, é isso, o cliente, ele busca um diferencial, sabe? Porque é como Feito por Elas. Feito por Elas é um grupo, um movimento de mulheres, mas existem outros. Mas o que ele tem de diferente? O Feito por Elas, se você disser assim, gente, eu tô precisando de uma pessoa assim, fulano, na mesma hora. Então, isso é maravilhoso, quando a gente começa a ter essa percepção diferenciada. Sim. E nessa mentoria que tu falaste, já foram quantas pessoas impactadas já por esse trabalho? Eu sempre faço mentoria, eu demoro um pouco, porque eu preciso digerir algumas coisas, né? E agora com a nova profissão, mas eu acho que umas 400 mulheres. Nossa. Porque eu comecei com uma vez até uma própria aluna fez uma correção, e eu falei assim, nossa, e eu gosto muito de fazer as minhas mentorias, geralmente à noite, né? Tem tudo isso, né? Tem todo um preparo, porque à noite, porque geralmente é quando ela chega para descansar, e aí ela tem mais tempo, geralmente, 90% das minhas alunas são mulheres casadas. E aí ela vai ter mais tempo para ela poder dar assistência, para ela aprender, para ela poder ouvir. Então é muito interessante porque ela acaba tendo uma percepção de que, nossa, esse momento aqui é um momento que eu preciso doar a mim mesma. Isso é tão maravilhoso, sabe? Quando você se presenteia com um momento, por exemplo, agora eu vou lançar o Destrava, daqui a pouco eu lanço o Destrava, vou até dar uma palestra no Destrava, estou só marcando, alinhando a data, vai ser até no shopping. E aí o Destrava, quando eu pensei no nome, eu falei assim, nossa, eu gosto de nomes pequenos, eu amo meu nome porque meu nome é pequeno e muito fácil. E aí eu falei assim, nossa, Destrave. Porque é justamente para isso, né? Para a mulher ter uma percepção de que ela precisa destravar algumas coisas. Porque às vezes ela vai para o teu workshop, para um momento com você, ela acha que ela vai aprender técnicas maravilhosas, ferramentas extraordinárias, e aí quando ela vem para mim, que ela vê que ela que precisa mudar, aí ela diz assim, poxa, Lia, zerei o game. Preciso ter essa visão que eu não tinha. E às vezes a gente não tem, porque imagina, quem é esposa, quem tem filhos, quem é casado, trabalha, é uma luta muito mais árdua, vamos dizer assim. Para empreender é um pouquinho mais complicado. Imagino que já consegue perceber logo de cara quem que tem essa proximidade com a liderança, quem tem a mulher que realmente... Sim. Ela está habilitada para exercer, mas não vai porque tem uma trava, tem algum bloqueio, tem alguma coisa lá atrás que ficou faltando. E aí que você começa a pincelar, a trabalhar, vamos refletir sobre isso aqui. Isso. Engraçado que quando eu me uni com a Linda Estrela, que é minha parceira de negócios, eu falei assim, essa mulher tem tudo a ver comigo. Assim, ela é uma mulher que eu admiro muito, a Linda Estrela é uma mulher que faz a diferença lá em São José de Ribamar. E nós temos muito essa visão. Quando a gente foi escolher a cidade para a gente poder fazer esse evento do Feito por Elas, que já a gente pode conversar sobre, eu falei assim, é em Viana. Ela disse, não, eu já ia te falar aqui em Viana mesmo, porque assim, a Tássia tem um trabalho maravilhoso com Papo de Mulher, né? Eu fui a primeira madrinha do grupo, e sempre quando tem um evento, olha o que ela faz na cidade, ela para a cidade, ela contrata um carro de som, faz parcerias, bota as mulheres do grupo, todas as mulheres do grupo, são mais de 100 mulheres no grupo, e aí ela começa a andar pela cidade, movimentando a cidade.
Imagina essas mulheres fazendo barulho em carro, em moto, com bandeira, menina, ela faz acontecer. E ela faz muito mais evento do que eu, porque se você observar, o Feito por Ela já deu um bom tempo para poder fazer. Ela já tá, aí já chama a pastora para fazer um evento, já vai fazer outra, falou assim, Tássia, amiga, eu amo esse teu pique, assim, eu queria ter esse pique, amiga, para fazer. Ela disse, não, Lia, é como tu sempre fala, sucesso é movimento, eu tô sempre em movimento. Eu disse, muito bem, e é isso de fato, é aquela questão, quando a gente ama o que a gente faz, nada para. Se multiplica, os movimentos especial para empreendedora feminina, elas se multiplicaram muito no Maranhão, não foi? Sim, a gente vê isso. Agora, já falaste várias cidades, imagino Sim. que deva ter outras tantas, eu conheço também vários no Maranhão, e eles estão só se multiplicando, e isso foi aqui de uns 4, 5 anos para cá que deu um boom, né? Deu um boom e é realmente não diria nem... Aprendi ontem a diferença de tendência para moda, né? Não é nem tendência, é já estabelecido mesmo, não tem volta mais. Os movimentos estão se ampliando, daqui a pouco eles estão se unificando em algumas regiões. E me fala mais sobre essa parceria lá em Viana. Eu tô super feliz. Mais uma vez, eu e a Linda Estrela, né? Nós vamos estar no evento dia 5 de julho, lá em Viana, que vai ser a sede do nosso evento, onde nós vamos fazer o reconhecimento dessas lideranças. Nós já temos 11 lideranças de municípios que já confirmaram, a gente ainda nem saiu o fly, primeira mão aqui para vocês. Fly oficial, onde a gente vai trazer um troféu, uma noite realmente de reconhecimento para essas lideranças. Aí a gente vai ter palestras, networking, coffee break, sorteio para as empreendedoras e muito mais, que ainda é surpresa. Mas é justamente isso, para fazer com que as pessoas olhem para as lideranças. Como você bem falou aí, pegando aí sua deixa, a gente observa que as lideranças no interior, elas estão fazendo muita diferença. E essa diferença tem transformado vidas, edificado não somente as mulheres que são impactadas do grupo, mas as mulheres também que somam forças com a gente, as outras lideranças. E esse troféu bonito aí, qual é a empreendedora que vai ganhar? Como é que vai ser? Esse ano, a gente vai fazer, né, esse movimento bem positivo, esse barulho positivo, como eu costumo falar, lá em Viana. E a gente vai trazer essas lideranças, e essas lideranças vão trazer suas caravanas, e a gente vai se encontrar lá no Prime Deluxe, numa noite, assim, maravilhosa, para fazer esse reconhecimento com troféu, com tudo que elas merecem, com tapete vermelho, com muita música. Porque, assim, quando a gente faz festa, a gente quer realmente esquecer um pouquinho das nossas obrigações e descansar. E, de fato, celebrar. Essa que é a palavra, celebrar. Sim. Porque a gente entende que liderar não é fácil. E a gente sabe que quando a gente se une, quando a gente se fortalece com mulheres que têm vozes tão fortes quanto a nossa, a gente consegue voos mais altos. Então, esse é o objetivo, fazer com que mulheres possam ser reconhecidas como lideranças que estão aí fazendo a diferença. E certamente, quando elas se unem com outras mulheres que têm aquele desejo ardente, mas que guardou por um motivo ou outro, e lá naquele evento ela vai ver, poxa, se essa mulher pode, eu também posso. Perfeito. É uma comunidade para influenciar positivamente outras mulheres, imagino. A questão de influenciar... Todo dia nós somos influenciados e influenciamos pessoas. Sim. Se eu entro numa comunidade que tem mulheres empreendedoras fortes, muito bem influenciadas pela Lia, que não deixa ninguém murmurar no grupo. Não mesmo, não mesmo, já chamo. E assim, a gente, como já são 6 anos, né, tem mulheres que eu já conheço, né, já convivo, aí às vezes elas não estão lá se comunicando, eu vou lá no privado, um exemplo, a Jane, gente, tô sentindo tua falta, Lia, aconteceu isso, realmente, ainda tenho isso, eu faço a remoção, tá, do grupo. Se você não é ativa, você já sabe, empreendedora do Feito por Ela, se não é ativa, eu te removo. Deixa eu te perguntar sobre quando a gente estava, o nosso grupo da AGE, na época de 2020, começou a pandemia, fechando, as empresas não estavam funcionando, nossa, a gente veio numa onda de desabafo, de murmúrio, de lamentação gigantesco. Como é que vocês enfrentaram esse momento lá? Olha, foi um momento muito difícil, principalmente na questão mental. O que foi mais difícil foi na questão mental. E o que a gente fez? Nós tivemos alguns encontros online para as empreendedoras e logo após a gente fez uns encontros também trazendo profissionais para que essas mulheres pudessem ter assistência. Nós fizemos um evento também com psicólogo, né? Algum tempo atrás. E então a gente tem sempre essa preocupação de trabalhar, fazer com que essas mulheres possam ser assistenciadas, principalmente na questão emocional. Porque a gente sabe que quando o emocional não vai bem,
nada vai bem. Então, a gente sempre se preocupa com esse emocional. E elas são muito amigas. Elas se fortalecem muito. Elas apoiam também. Eu não tenho essa regra, por exemplo. Você é do Feito por Elas, você tem que comprar só aqui no Feito por Elas. Não, eu não tenho essa regra. Ela é livre para ela comprar em qualquer outro lugar. Mas eu acho muito bonito quando elas se fortalecem, quando elas compram, quando elas incentivam, quando elas indicam. Então, é uma coisa que nasceu muito naturalmente no Feito por Elas. Não foi nada que eu impus. Foi algo que aconteceu muito de fato. E lá é um grupo muito ativo de fato. Às vezes até nos feriados. Elas estão lá vendendo os produtos e assim, por isso que eu te falo, eu sempre prezei por um grupo que tivesse de fato em movimento. Ele é um grupo para que você venda o seu produto e seu serviço. Uma coisa que eu coloquei nas regras do Feito por Elas é animal. Um outro dia uma empreendedora colocou de animal, falou assim, gente, animal não é produto, não é serviço. O que esse bebezinho tá fazendo aqui? Deleta esse cachorro. Pois é. Não então, tem bebê reborn lá não? Não, nem vai ter, não. E aí elas já entendem, porque era novato, não sabia. Falei assim, olha, assim, todas as vezes que uma empreendedora ela me procura no WhatsApp, eu já me apresento e já lanço para elas regras do Feito por Elas. Inclusive, essas regras também estão em outros grupos no interior, e eu amei essas regras. Posso copiar? Pode copiar. Porque, na verdade, as regras é apenas para que a gente possa ter um controle. É um grupo muito grande, né? Uhum. Então, para que a gente tenha uma harmonia, para que as pessoas não fujam do foco. Então, realmente, a gente precisa dessas regras. Lia, tu nunca encontrou um desafeto? Não, pô, ali é muito rígida, muito rigorosa. Já. Só porque eu botei meu cachorrinho aqui, me deletaram do grupo. Já. Não criou nenhuma tipo... Já. Não, inclusive até encontrei a Nilma, e ela falou assim, olha, quando eu te conheci, que tu chamou a atenção lá no grupo. Só um segundo, Lia. Por isso que a liderança é solitária. Por causa dessas coisas. Porque a gente exige... É verdade. E aí acaba que cria algumas antipatias. Não tem como, Não tem né? como. E é impossível Thiago, é impossível você agradar todo mundo. Tem pessoas que não gostam de mim, tá tudo bem. Tem pessoas que gostam de mim, tá tudo bem. Então, assim, a proposta não é essa, né? Mas, sim, enfim, faz parte desse processo. E aí a Nilma, ela falou assim, Lia, quando eu te conheci, que eu li que tu era muito autoritária, que não sei o que mulher autoritária. Ela falou essa palavra. Não sei o que. Mas depois, porque eu tirei ela do grupo, né? Ela foi uma das excluídas. Foi. E ela falou assim, depois passou aquela raiva, não sei o que. Eu falei assim, Lia, como é maravilhoso. Aí ela fez vários elogios e tal. Falou assim, nossa, eu te admiro muito por isso. Porque se não fosse da forma como já teria virado uma bagunça. E de fato... Que acontece com a maioria, né? Infelizmente. Exatamente. Lá no Feito por Elas, você só pode colocar 2 fotos por dia do seu empreendimento. Somente 2 fotos por dia. Só. Porque imagina, todo mundo querendo vender o seu produto e seu serviço. Aí você taca 5 fotos. E fora que você vai pegar muito espaço ali. Sim. 400 pessoas, né? É isso. Então, assim, é interessante que você... Aí entra a questão da comunicação assertiva, sabe? Que você possa, de fato, saber se comunicar ali no seu negócio. Como você quer se posicionar. Se você vai vender, coloque o seu melhor produto, né? Para que ele se torne ali um atrativo, para que as pessoas olhem e digam assim, nossa, despertou o desejo, sabe? E é isso que a empreendedora tem que ter, esses nuances. Porque eu volto a falar aqui, o que você vende, todo mundo vende. Mas o que você tem de diferencial? É isso que as empreendedoras, por vezes, elas não têm essa percepção. E quando você começa a ter essa percepção, essas mudanças, você começa a observar que o seu negócio começa a fluir. Mas também volta a questão de você olhar para si e ver que algumas coisas estão dentro de você e que elas precisam dessa mudança. Porque quando dentro muda, automaticamente isso vai vir para fora. E aí todo o ambiente vai mudar, a tua percepção vai mudar. Eu costumo dizer assim, que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí eu pergunto, com quem que você convive? Com quem você tá junto, né? Com quem que você tá junto? Porque se você começa a estar com pessoas que essas pessoas elas não te impulsionam, aí volta novamente a questão da mesa. Tá na hora de você levantar dessa mesa, né? E uma vez eu dei uma palestra, ela falou assim, mas como é que... E você expulsa da mesa, pelo jeito. Eu sou bem direta. Se a mesa estiver muito poluída, você bota todo mundo pra fora. É bem isso, Thiago, é bem isso, mas de uma forma muito elegante, de uma forma muito... de forma educada. Exatamente. E uma vez, na palestra anterior, foi até o grupo da Dara de Mirizal, que está fazendo também muito sucesso lá, o grupo dela. Inclusive, nesse evento que eu fui, aí apareceu uma mulher, ela falou assim para mim, mas como é, por exemplo, se for a mãe, se for o esposo, como é que eu faço para tirar? É simples, você começa a mudar. Você começa a ler, você começa a participar de vários grupos, workshops, começa a ter uma mudança dentro de casa. Se essa pessoa não tiver mesmo no seu propósito, ela vai sair. Ela vai dizer assim, nossa, fulana só quer saber de agora de estar com pessoas diferentes, Ela não vai conseguir te acompanhar.
Sabe, isso é um processo muito natural, não é você chegar e dizer, olha, sai da minha... Não, a Lia mandou você sair da minha vida. Não, não é bem assim. Mandou te demitir. Tá demitida. Não, é um processo muito natural. Mas se a pessoa te ama, certamente ela também vai querer participar do teu processo de mudança. Porque quando você muda, e muda para melhor, as pessoas começam a admirar você, né? Então aí o seu esposo vai começar a te amar mais, seus filhos vão começar a te admirar mais, e isso é importante, né? As pessoas precisam olhar para você com o intuito de valor. Nossa, existe um valor, de fato. No começo, eu tinha muitos relatos assim, poxa, meu esposo não me apoia, não me ajuda. Eu falei assim, mas o que você está fazendo diferente? Porque assim, às vezes a empreendedora, ela esquece do seu papel de esposa. E olha que eu nem sou casada. Mas eu tive um exemplo maravilhoso, meus pais foram casados 35 anos, só o que separou eles foi, de fato, a morte, né, meu pai faleceu, e eu tive um exemplo maravilhoso dentro de casa, então não tem como eu fugir disso, sabe? Então eu aprendo muito com a minha mãe, às vezes eu quero falar de alguma coisa de uma mãe, ela falou assim, não fale, porque você não é mãe. Eu disse, eita mãe, ela disse, tá vendo de onde eu sou direta, né? Ela disse, não minha filha, porque quando você for mãe, você vai saber exatamente por que ela está tomando essa decisão. Enquanto você não é mãe, você age como filha. Eu disse, tá. E de fato é assim, porque é aquela coisa que a gente também estava conversando, né? A gente só vai entender a dor de fato e verdade quando eu passar por aquela dor, porque é muito fácil chegar e dizer assim, Thiago, eu te entendo. E uma coisa é chegar assim, Thiago, eu passei por isso, eu sei exatamente como é a sua dor. É diferente. É muito diferente. Então, ser firme é uma das características do líder também, né? Ah, sim, com certeza. Uma outra que eu ouvi, que eu achei interessante, inclusive, eu imagino que foi uma das maiores dores, foi quando falaste que quando veio a pandemia, a gente já, logo em seguida, já pensou em fazer os encontros online, ver psicólogo, ver a parte emocional, quer dizer, agiu rápido. Isso. Porque a gente teve isso, muitos empreendedores passaram por isso, paralisia, passaram meses ali naquele estado de, meu Deus, e agora? O que eu faço? Sim. E faltou aquele apoio, né? Então tem um movimento que tem, no caso, mulheres ali passando pela mesma situação, aquele efeito externo que ninguém estava preparado. E aí você agiu rápido, ele já, não, vem pra cá, vamos reunir, vamos conversar, vamos entender o que está se passando. Sim, é importante. O líder agir, não perder o time. Isso, porque assim, a gente tem que ter eu até peguei essa virose, eu falei assim, gente, vou me exaltar um pouquinho, porque eu tô com essa virose, não sei o quê. Mas na hora que eu olhava o grupo que tinha as coisas, eu já ia lá e... Mas tu não tava com a virose, mulher? Tu não ia? Eu disse, não, mas o grupo aqui tem que ser com ordem e decência. Tá aqui, já tá mudando aqui, então vamos ver como é que já tá. Desviou já um pouco. Desviou aqui do feito por elas. Olha aqui, eu até fixei as regras. Eita, que a mulher não tá nem doente, ela para. Mas porque assim... A gente precisa ter essa percepção. Aí por isso que eu te falei, a mulher, ela tem essa visão mais rápida. A mulher, quando ela... A amiga, pode observar. O homem às vezes demora. E alguns homens têm dificuldade de conversar, de externar, de falar. E mulher não, mulher ama falar. E aí às vezes ela pode não te falar o que ela está passando, mas se você tem uma visão... O líder, quando ele tem uma visão diferenciada, ele sabe que alguma coisa está acontecendo. Se ele for líder de verdade, né? Exato. Então ele já vai... Não, peraí, eu vou conversar no privado, porque é melhor. Porque existem coisas que não tem porquê você falar lá. Entendi que tem uma coisa errada aqui, deixa eu dar uma investigada. Tô achando ela muito ausente do grupo. Nossa, antes ela falava tanto e agora ela não tá... conversando, ela não tá mostrando o seu produto lá todos os dias, ela não tá aparecendo no grupo, alguma coisa tá acontecendo. E aí eu vou lá e de fato elas, não, Lia, aconteceu isso na minha vida pessoal, e é por isso, mas por favor não me tire, não, ainda a gente vai e resolve. Por favor não me tire. Por favor não já me tire. sabe que a coisa é séria. É mais ou menos assim. E quais são os próximos passos que você visualiza feito por elas? O que você imagina que vai ser o futuro do grupo? Eu não faço tantos planos para o futuro do Feito por Elas. O único propósito, Thiago, que eu acho que nós já alcançamos foi transformar vidas. E isso é maravilhoso. A gente tem uma empreendedora chamada Liz, que ela trabalha com personal organizing. Ela não tinha essa formação. E aí nós demos a ela essa formação. Olha só. Então hoje a Liz é um case de sucesso do Feito por Elas, né? E eu fico muito feliz quando você consegue transformar a vida de alguém de uma forma extraordinária. Hoje ela é uma empreendedora muito mais posicionada, com a sua formação, muito requisitada também. É uma empreendedora que ela é super ativa no Feito por Elas. Às vezes as pessoas até marcam ela também lá. A Liz deve saber. A Liz com certeza pode indicar. Então, assim, a Liz, ela se posiciona de uma forma muito clara dentro virou uma referência. Virou uma referência no Feito por Elas. Então, assim, o meu propósito maior dentro do Feito por Elas
pronto, já zerei aqui o game que foi transformar vidas. Ó. Então, se acabasse hoje, já teria feito isso, muito. pronto, Né? perfeito. Se acabasse hoje, eu já deixei o meu legado. Então, isso aí eu tenho uma percepção muito clara. Quando eu comecei, eu não tinha essa percepção, mas aí eu passei também, como a gente estava conversando, pela questão do propósito, do processo, de fazer umas redefinições, então ficou muito claro. Então, eu acho que a gente já... Na verdade, eu tenho essa questão de querer chegar, né, aos outros municípios. Na verdade, eu quero muito que o mundo conheça o Feito por Elas. Mas se for até aqui, eu estou muito satisfeita com aquilo que a gente já deixou, com o legado que o Feito por Elas está deixando. Tanto é que a gente vai continuar com esse projeto agora, né, em julho, feito em Viana. Ano que vem vai ser numa outra cidade. E aí a gente vai perpetuando esse legado. Perfeito. Lia, se quiser deixar uma mensagem para nossos associados, principalmente associadas, que querem buscar lideranças femininas, o que você poderia dizer para elas? Pode ser muito clichê, mas eu acho assim que se você tiver um posicionamento, uma decisão muito assertiva daquilo que você quer fazer, se posicione como tal e vá. Vá, faça acontecer. Porque se você não fizer acontecer, você nunca vai saber no que vai dar. Entenda que todas as situações com as quais você passa, elas servem para que você possa se tornar uma mulher melhor. Mesmo que talvez não seja no seu negócio, mas talvez seja, eu acredito muito que talvez Deus queira tratar você. E utilize aquela ferramenta, vamos dizer assim, do empreendedorismo para que você possa ser modificada. E é uma coisa que eu tenho levado muito comigo, essa frase, uma vez borboleta, nunca mais lagarta. Então, permita-se passar pelo processo. Maravilha. Obrigado, Lia. Obrigada a você. Obrigado. Gente, hoje nós tivemos o episódio da liderança feminina com a Lia Soares. Aqui esse espaço, ele tem um apoio da Universidade da Gratidão, esse espaço aqui que nos assiste tão bem. Nós encerramos aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado, Lia. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo e obrigado pela essa aula sobre liderança. Porque liderança tem que se impor, liderança tem que ser firme. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço, contem sempre conosco. Estão convidados para o nosso evento dia 5 de julho em Viana, a partir das 18 horas no Prime Deluxe. Estão sabendo de primeira mão e você que nos assiste também é nosso convidado. Eu espero que a gente possa somar forças juntos. Estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Perfeito.